Olá, gente. Olá, amor. Como é que você tá? Meu computador sempre que dá 13h11, ele dá pau. Ó. Impressionante. Fala sério aí. Travou todo aqui, ó. Ai, ai. Espera aí que vai dar certo, tá? Vou só... Deu uma reiniciada nele aqui e já vamos começar. Senão eu não consigo ver meu esboço, né? Aí eu não consigo levar a mensagem. Olá, Marina, Bruna. Tudo bem com vocês? Agora sim, vai dar. Vai dar. Agora vai, gente. Agora vai. Bom demais. Só tava falando aqui que o meu computador sempre que dá 13h11 ele trava. Entendeu? Mas já deu certo aqui, já vai dar certo. Tem algum louvor que vocês queiram que canta aí? Vocês querem dar uma dica de louvor aí? Aproveitar que já parou aqui. Vai que vocês têm uma dica de algum louvor aí que a gente toca. Vamos lá. Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te servir. Quando falas, obedeço, a bênção está em te ouvir. Tu és fogo que consome, brisa suave de amor. Tu és Deus que muda o homem, és o meu ajudador. Quanto mais eu te conheço,
mas eu quero te servir. Quando falas, obedeço, a bênção está em te ouvir. Tu és fogo que consome, brisa suave de amor. Tu és Deus que muda o homem, és o meu ajudador. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu. Caminho feliz indo pra te encontrar e ver o teu rosto será como um sonho. Pela fé eu já sei, vai se realizar. O que guarda a tua lei não se arrependerá. Se a glória de Deus eu busco, ela eu irei alcançar. Se espinhos no caminho eu tiver de enfrentar, eu não ligo, mas prossigo, para Cristo eu vou olhar. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu. Caminho feliz indo pra te encontrar e ver o teu rosto será como um sonho. Pela fé eu já sei, vai se realizar. Vai se realizar. Amém. Amém. Amém, amém, amém. E aí, Gustavo? Pedido seu, hein? Tamo junto, até depois do fim. Estão me escutando aí? Tá tudo certinho o áudio? Tá beleza? Então vamos mandar bala. Que hoje eu vou escrever aqui o nome da... Essa é a live 6, não é? Ou 5? Foi vida emocional, espiritual, filhos, parentes. Hoje é quinta ou sexta? Quem lembra aí? Quem lembra aí? Começou dia 12, 13, 14, 15, hoje é 17. Hoje é a quinta mesmo, hoje é a live 5. Live 5. Vou colocar aqui, fixar. Vambora, que hoje o assunto é pauleira. Vamos lá? Mateus, capítulo 1, versículo 18. Hoje eu prometo não demorar, tá bom? Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, opa, peraí. Eu gosto de colocar um sonzinho no fundo aqui que me ajuda. Ajuda a melhorar a mensagem, né? O fundo. Mateus capítulo 1, versículo 18, assim diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Eu vou ler de novo e eu queria que você gravasse esses itens que tem nessa mensagem. Muita gente não entende a palavra porque não consegue separar, não consegue
pegar cada palavrinha e ver o significado dela. Já reparou que quando ele fala assim, nem um tio, nem um J será colocado em tirado? Então é porque todo J, todo tio tem um porquê nessa palavra. Então repara bem, vamos lá de novo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada de José. Eles ainda não eram casados, não moravam juntos. Nunca tinham dormido juntos. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, o seu marido, que ainda não havia dormido com ela, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso na sua mente, apareceu o Senhor em sonho a ele, disse o anjo, dizendo: José, filho de quem? Filho de Davi. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ei, gente, vamos embora. A palavra de hoje é relacionada à vida conjugal e ninguém melhor do que eu mesmo para poder falar sobre isso, né? Alguém que é liberto, alguém que já passou por situação assim, pode falar com clareza e com propriedade sobre esse assunto. E a vida conjugal é o seguinte, ela tem várias etapas para dar certo ou para dar errado. E a vida do ser humano é feita de dia e feita de noite. E muitas vezes há dias consecutivos, há alegria consecutiva, mas chega um ponto também que as trevas avançam a um ponto que elas permanecem no casamento. E quando elas permanecem e as pessoas não têm uma vida conjugal equilibrada, assim como às vezes querem ter a vida emocional, espiritual, filhos, parentes, quando chega na fase conjugal, as pessoas se desequilibram totalmente, porque não sabem de verdade o que é isso, o que foi feito para ser isso. Esse matrimônio que Deus trouxe através da sua eternidade e ensinou o seu povo, mas não aprenderam da maneira certa. Eu quero dizer para você a primeira coisa, que ninguém possui ninguém. Às vezes você está esperando eu falar outra coisa aqui para você, mas as pessoas entendem esse ninguém possui ninguém de outra forma. Porque na mesma hora que eu falo que ninguém possui ninguém, o que a palavra fala? O seu marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a esposa submissa ao seu marido. Mas muitas pessoas querem usar esse versículo contra e falar assim, que Deus é maluco, que dia que uma mulher vai ser submissa ao marido? O interessante é que eles não entendem essa submissão como de fato ela é. Ninguém possui ninguém, a submissão se dá para o tanto que você se doa a outra pessoa. Mas deixa eu te dizer, muitos casamentos têm acabado pelo entendimento equivocado. E o que eu vou falar para você, eu tenho quase certeza que você nunca escutou ninguém falar. E eu tô rindo aqui porque uma pessoa que é livre, ela pode falar o que quiser, né? Então, eu não estou falando em nome da Casa Missional que eu vou dizer aqui agora, mas eu estou falando em nome do Davi mesmo, tá? Então, se você quiser levar para você ou não, aí já é com você, tá? Cada pessoa, ela tem demandas múltiplas. O que é isso? Cada pessoa, ela tem atividades, sonhos, projetos, e são vários. E esses sonhos, essas demandas múltiplas, elas são pessoais, elas não são coletivas. Então, por exemplo, a Amanda que está aqui, minha namorada. A Amanda, ela gosta de mim, eu gosto dela, mas ela tem as demandas dela e eu tenho as minhas demandas. Ela tem os sonhos dela e eu tenho os meus sonhos. A Bruna tem os sonhos dela e o Leandro tem os sonhos dele. E essas demandas não são coletivas, são demandas pessoais, via de regra. Porque quando você se casa, muitas demandas são coletivas.
Muitas demandas são os dois que querem, mas a maioria delas, quase 100% delas, são demandas vitais, pessoais e não coletivas. E muitas pessoas entendem que quando o casamento começa a desmoronar, as pessoas acham, opa, eu preciso investir no meu... Por favor, quem estiver aí na live agora, participa comigo aqui. Quando seu casamento está indo de mal a pior, qual que é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Você tem que investir em quê? Vamos lá. Pelo amor de Deus, gente, vai lá, escreve aí. Quando o casamento está indo de mal a pior, em que você vai investir? Bom, gente? Ninguém? Ou tá com medo de falar? As pessoas acham que quando tem que investir em servir. Mas olha para você ver. Quando as pessoas estão prestes a divorciar, prestes a se separar, quando o casamento está em crise, o que a pessoa ela pensa em fazer? Eu preciso investir no meu casamento. Eu preciso investir no meu marido. Eu preciso investir na minha esposa. E muitas vezes as pessoas não entendem que não é o casamento que tem que ir adiante. Calma. Não é o casamento que tem que ir adiante. É a pessoa que está com você que tem que ir adiante. É a pessoa que está à sua frente que tem que ir adiante. Não é o casamento. Eu vou repetir. Muitas pessoas, quando o casamento está se arruinando, as pessoas querem investir no casamento, porque entenderam que o casamento é divino, o casamento é maravilhoso, o casamento é isso e aquilo. E as pessoas querem investir no papel de casado, no papel de marido. Agora vou ser uma melhor mulher, um melhor esposo, vou investir em tudo que está atrelado ao casamento, que é o que? É a relação sexual, é o carinho, é o servir dentro de casa. Mas as pessoas se esquecem que quem tem que ir adiante não é o casamento, mas é a pessoa que está com você. E muitas vezes nessa interação de salvar o casamento, fica de fora o que é o homem e a mulher de verdade. E quanto mais você luta por um casamento em crise, mais há uma inconsciência de interação. A luta pela funcionalidade da relação e não pela pessoa. Você quer que funcione aquela relação, mas você não quer que a pessoa em si funcione. Então, quanto mais você tenta fazer isso, mais errado dá. Quanto mais eu me dedico ao casamento, mais errado ele dá. Tem lógica um negócio desse? E você esquece que o casamento foi justamente o que estragou a relação de vocês dois. Olha para você ver. Por que você acha que o casamento tá ruim? Porque a relação de casamento é que estragou vocês dois. Não foi a pessoa que estragou o seu casamento, não foi você que estragou o seu casamento, foi a forma como que você e ela, ou você e ele viram o casamento. Estranho isso, né? Então o que acontece? A pessoa já não aceita mais aquilo que a outra é. Ela aceita aquilo que os dois eram juntos. Só que a pessoa tinha demandas anteriores, tinha desejos anteriores. E o Senhor Jesus, a própria palavra ensina que nós fomos feitos para sermos livres. E muitas vezes as pessoas, por crenças, por costumes, fazem com que as pessoas entrem no casamento e fiquem aprisionadas e não livres. As pessoas têm que ser livres pelo amor, não presas pelo casamento, presas pelo matrimônio. Existiu um negócio que chamou Prensa de Gutenberg. Já ouviram falar? Prensa de Gutenberg foi a época em que Lutero,
falou e desenvolveu as teses e disseminou a Bíblia para todo mundo. Só que deixa eu te falar, desde aquela época o ateísmo cresceu. Lembra sempre que eu estou falando de casamento também, tá? Relacionando o casamento, mas eu sempre vou para Deus para você poder entender. E quando disseminou a palavra, aquilo era para ser assim, opa, agora se as pessoas não tinham acesso à palavra, agora a palavra vai chegar em todo lugar e tudo vai ser paz. E o que aconteceu? O ateísmo cresceu junto. Porque as pessoas justamente pegaram a palavra e entenderam de forma egoísta. Eles não entenderam que aquilo que Deus fala na palavra é para todos. E as pessoas pegaram para si e fizeram, assim como o relacionamento, fizeram com Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o meu santo. Ele é o que eu vou orar e Ele vai fazer aquilo para mim e não para o outro. A Bíblia simplesmente era uma coisa maravilhosa que foi criada para nós, mas as pessoas usaram para quê? Para benefício próprio e só em si. E se tornaram, ao invés de pessoas ambiciosas, se tornaram pessoas gananciosas. Deus ama um por um. Aí você fala assim, mas Deus fala que quando você orar à noite e tal, você deve orar, ajoelhar e pedir a Ele no silêncio. É um por um. Mas deixa eu te falar, a visão, a perspectiva de Deus para você é diferente da visão de você para Deus. Deus é diferente do olhar dele seu para você, para ele. Ele não é só seu, ele é de todo mundo, mas você é dele. Tá entendendo? Então essa é a relação que nós precisamos ter e às vezes isso acontece com o nosso casamento, é achar que aquela pessoa é nossa e só nossa e é nossa propriedade. E não é o nosso amor, mas nossa propriedade. E isso é que mata os casamentos de hoje. O amor ele tem que ser relacionado, e gosto de ouvir falar da fênix, aquela ave, aquela águia que vai ao fogo, ressurge das cinzas. O amor tem que ser assim, ele cai, ele queima, mas ele sempre volta, ele sempre volta, ele sempre tem a coragem de voltar. Os casamentos, muitas vezes, quando estão indo de mal a pior, é a hora de você abrir totalmente mão daquilo que você achava, do seu achômetro, da sua confiança e depositar amor e não seu relacionamento, seu casamento em cima da pessoa. Sabe por que seu casamento está acabando? Porque a pessoa está te vendo como marido, está te vendo como mulher. E é nessa hora que ele não precisa te ver como marido e como mulher. Ele quer te ver como um amor. Quer te ver como aquele que abençoa, aquele que ama. Muitas vezes isso tem estragado os casamentos. A Bíblia ele é um manual de liberdade. E nós temos usado, ao invés de ser um manual de liberdade, nós temos usado ele como um manual de tirania. Deus está mandando eu fazer isso e isso, aquilo. A Bíblia manda eu fazer isso e isso, aquilo. A Bíblia está mandando você fazer nada. A Bíblia está te dando conselhos para você ter uma vida livre. Sabe por quê? Que se Deus fosse tirano, ele aparecia para você e agora e falava assim, fulano de tal, você vai ter que fazer isso e aquilo. E você não ia dar conta de ver a glória dele. Porque nós somos muito menores do que ele. Deus não é um tirano, Deus não deu a Bíblia para falar assim, você tem que fazer isso, 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 isso. Que a própria lei mata. Ele te deu um manual de liberdade, um manual para ser livre. As pessoas usam ele de forma errada. Usam ele para se aprisionar. Lembra na época de Saul? Eles não tinham rei, mas eu quero ter um rei, eu quero ter uma figura que mande em mim. O povo sempre quis uma figura que mande neles. Querem uma figura tirana e depois reclamam da própria tirania, da própria ditadura. Mas querem a cada dia alguém mandando neles. E Deus simplesmente deu um manual de liberdade para você. E as pessoas não têm entendido e têm usado isso até contra os próprios casamentos. Então deixa eu dizer, você não manda no seu marido não manda em você. Mas como vocês vão conseguir abençoar os seus casamentos? Dando amor. E quando o casamento estiver se acabando, estiver se deteriorando, você tem que pensar assim, já não é hora de fazer aquilo que o casamento diz.
partir de agora ele não quer te ver mais como uma imagem de um marido e de uma mulher, ele quer te ver como uma imagem de alguém que o ama, de alguém que a ama, tá entendendo? Tem até uma teoria, eu estava lendo há pouco tempo, o Ítalo Marcílio até gosta muito de falar nela, que nós temos 5 formas de relacionar com Deus e isso tem entrado nos nossos casamentos. São 5 formas. É o amor bovino, o amor pastoril, o amor dos magos, o amor josefino e o amor mariano. E o que eu vou falar aqui agora pode assustar você, porque eu vou falar de Maria. Eu não sei se tem alguém católico assistindo, mas os protestantes têm uma mania de ter repúdio a Maria. E não é, todos nós, até os católicos, sabem que não é a Maria a salvadora do povo, mas que ela tem uma figura importantíssima na palavra. E a própria palavra fala de Maria, que ela foi escolhida, que ela era uma mulher maravilhosa. Então não tem o porquê você abrir mão de Maria, mas você não vai adorar Maria. Mas o que eu quero falar aqui agora é interessante. Porque o que acontece é que a mulher busca no homem um amor paterno e o amor de cônjuge é totalmente diferente. Isso, exatamente. Então, as mulheres querem segurança, mas os homens também querem segurança. Ninguém quer alguém que é descontrolado, que é desequilibrado. E o amor de pai é justamente esse. Mas olha o que eu vou falar com vocês aqui agora, é interessante, essas 5 maneiras, essas 5 formas de amor e de relação com Deus e relação com o seu casamento. A primeira forma é o amor bovino. Olha para você ver. Lembra de quando Jesus nasceu? Jesus estava na manjedoura. E ali tinha boi, ali tinha pastor, ali tinha mago, ali tinha Maria, ali tinha José. O que acontece? O boi estava vendo tudo o que estava acontecendo ali, mas não tinha relação com Jesus. E a maioria, deixa eu falar com vocês, a maioria das pessoas que tem hoje estão tendo, tanto no seu relacionamento conjugal quanto com Deus, um relacionamento bovino. Um relacionamento sem contato olho no olho. Já tentou olhar olho no olho de um cachorro, de um boi? Não tem relação. Não tem relação de duas pessoas, uma conectando com a outra. Não tem. E muita gente tem essa relação. Eu tô aqui, mas eu sou um boi. Eu tô aqui, mas eu sou um boi. Eu tô aqui dentro de casa, mas eu sou um boi. Sou uma vaca, sou um jumento, né? Os animais que tinham lá. Eu tô dentro de casa, mas eu não tenho relação com minha mulher não tem relação comigo. Que casamento que consegue se ficar dessa forma? E a mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. Eu vou na igreja, eu tenho uma religião, mas eu não tenho relação com Deus. Eu simplesmente vou à igreja e pronto, acabou. Eu não tenho relacionamento com o meu Deus. Só que aí tem a outra parte, que são um relacionamento pastoril. Os pastores e magos, eles até tinham uma posição honrável, né? Os magos trouxeram presentes. Muitas vezes as pessoas fazem muitas obras, são como magos, né? Fazem obras, mas isso não é o suficiente. É até uma figura nobre, né? É uma virtude. Se tiver uma imagem como do mago, ele sai da forma de boi e começa a ter sim uma relação, mas a relação é superficial. A pessoa é assim: eu quero agradar a minha esposa, eu quero agradar a Deus, eu quero ser, eu quero, mas não passa de uma relação superficial, porque está tudo centrado nesse mundo aqui. Não é só intenção. A sua intenção não pode ser só de querer ser melhor. É de querer passar essa fase. Só querer ser melhor não adianta ser nesse mundo. E existe uma terceira relação, ou a quarta relação, na verdade. São 4 relações. Eles colocam a pastoril e a dos magos na mesma. E tem uma quarta relação, uma terceira relação, que é a relação josefina, que é a relação de José. Lá tinha 3 magos, lá tinha 3 pastores, lá tinha vários bois, jumentos, vacas e tudo, mas José só tinha um.
José só tinha um. Entende isso aqui que eu estou falando? Você é só um nesse mundo. Será que você para sua mulher, você para seu esposo, você para Deus tem sido um? Ou você tem sido comum como os outros? O que vai diferenciar isso é a sua relação com a sua mulher, com seu marido e com Deus. Sabe por que qual era o diferencial de José? José sacrificava os seus planos. Olha o que a palavra falou aqui. José não era um homem pobre, tá? Segundo, José, quando ele fala assim, José, filho de Davi. Quando fala isso é porque tem linhagem. José era da linhagem de Davi. José tinha sangue azul. José era de linhagem de rei. Não é à toa que Jesus nasceu da linhagem de José. Linhagem de rei. Ele era um homem que não precisava estar passando por aquilo. E repare, pense, você ama uma mulher, mas ainda não dormiu com ela, e você descobre que a mulher, ela está tendo um filho. E o filho, obviamente, não é seu, porque você não dormiu com ela. José poderia ter chegado, quebrado o pau, podia ter pegado Maria, jogado no chão e mandado apedrejar a mulher. Porque na época podia fazer isso. Ele podia ter pensado, Maria se prostituiu, teve um filho que não era meu e era uma mulher que ia ser minha. Mas ele não pensou como posse. Se ele tivesse pensado, a mulher é minha e pronto, acabou, ele iria ter feito isso. Jogado a mulher para ser apedrejada. Mas ele pensou, Maria, a palavra fala que o que foi? Um homem mesmo, ele fala que um homem justo. José era um homem justo. José era um homem que tinha dinheiro, José era um homem de linhagem real, ele tinha tudo de bom. E ele simplesmente chegou, ao invés de pensar isso, ele falou assim, eu vou fugir. Sabe por que eu vou fugir? Porque se eu fugir, olha isso aqui. Se eu fugir, as pessoas vão falar mal de mim, que abandonei Maria, mas não vai falar mal de Maria. Isso aqui é sensacional. Ele não preocupou com a própria imagem, com a própria honra. Ele falou assim, para não infamar Maria, para não difamar ela para as outras pessoas, eu vou fugir. Eu não estou nem aí que as pessoas vão falar, é melhor falar mal de mim do que falar de Maria, porque eu sei que se souberem que Maria teve esse filho, eles vão apedrejar ela. Então, por amor a Maria, eu não vou fazer isso não, eu vou fugir. Chega a esse ponto de relação, Josefina é absurda, porque nós temos que, quando nós chegarmos nessa relação, que eu acho que é quase impossível, ou não é impossível, mas é o que tem acontecido hoje no mundo, é que você quase nunca vai ver essa relação. Uma relação onde você abre mão da sua honra, abre mão da sua vida, abre mão de todo a sua vida, os seus sonhos, sacrifica seus próprios planos por amor a outra pessoa. Eu não estou falando de um amor patológico, não, aquele amor doente, não é isso. Eu vou abrir mão de todos os meus sonhos pela pessoa, não é. Não é isso que eu estou falando. Mas é chegar ao ponto de abrir mão da sua própria honra por amor a outra pessoa, abrir mão da sua própria honra para servir, não julgar e ser colocado no lugar de ser julgado pela outra pessoa. Mas existe um tipo de amor que é o final, para a gente já finalizar aqui, que é o amor mariano. E o que eu vou falar aqui às vezes pode ser doido para você, que às vezes é protestante, que já escutou a vida inteira falar mal de Maria e que não podia falar nada de Maria dentro da igreja. Para com isso de uma vez por todas. Não precisa adorar Maria, não. Até porque nem o católico faz isso. Mas para de ficar falando mal de Maria de uma vez por todas. Existe o amor mariano. O amor mariano é eu estou me relacionando com Cristo e disposto a cuidar dele. E quando eu falar de Cristo aqui, já pensa no seu marido, já pensa na sua mulher, já pensa no quesito conjugal. Maria se doou para se relacionar com Cristo e cuidar dele. Você está cuidando de Cristo? Você está chegando a um ponto de ter um nível de relacionamento que você pode cuidar do seu marido, cuidar da sua esposa? Mas é interessante o seguinte, é que ela chegou a um ponto de relacionamento que ela cuidou de Cristo até ele atingir o quê? A liberdade.
Ela não cuidou de Cristo a vida inteira. Chegou a um ponto que Cristo caminhou com suas próprias pernas. Ela já sabia dos planos dele, ela já sabia das demandas que Jesus tinha. E o objetivo dela foi o quê? Cuidar dele até ele atingir a maturidade e a liberdade. E os relacionamentos não estão sendo assim hoje. Você não cuida da pessoa para que ela possa ser livre. Você cuida para que ela possa ser sua, de forma tirana. Você cuida da pessoa para que ela seja dependente de você. E não é isso que a palavra ensina. E as pessoas têm usado esse bem maravilhoso aqui para deturpar aquilo que é o casamento. E aí por isso que as pessoas têm ojeriza de casamento. Porque ele é visto dessa forma, uma prisão, uma tirania. Uma coisa interessante que eu não sei se você sabe, o filho vem do sêmen do pai, mas o filho não tem sangue do pai, sabia disso? O filho tem sangue da mãe. O filho tem sangue da mãe, não do pai. Então só sacrificar, só abrir mão das suas coisas como José fazia, abrir mão da sua honra, sacrificar, servir, não é o suficiente. Lembra daquela palavra? Pode uma mãe esquecer-se do filho, todavia eu não esquecerei de ti. Deus ele sempre usa a palavra pai para falar com as pessoas, mas quando ele fala de se esquecer, ele fala, pode uma mãe esquecer-se do filho? Porque o pai, às vezes é muito comum o pai esquecer do filho. Mas a mãe não, porque a mãe tem o sangue do filho. Há uma conexão diferente. Eu fico até triste às vezes com isso, porque quando eu tiver um filho, a conexão do filho vai ser maior, por exemplo, com a Amanda do que comigo. Porque está com o sangue dela. O sêmen é do homem, mas o sangue é da mulher. O sangue é da mãe. Interessante que quando Jesus verteu o sangue na cruz, não se apavora, agora o que eu vou dizer. Quando Jesus verteu o seu sangue na cruz, era o sangue de Maria. Você tem que olhar para o outro agora, para o seu cônjuge, e pensar. Eu não estou aqui só para proteger, para entregar meus planos. É algo mais do que isso. Você tem as suas demandas, ele e ela têm suas demandas. Mas agora vocês têm o mesmo sangue. Vocês são a mesma pessoa. E isso você não alcança lendo Bíblia não, tá? Bíblia é um direcionamento para ter liberdade, mas as pessoas têm pegado a Bíblia e usado como um manual de vida de criança e de imaturidade. Você aprende a como conviver com seu marido, com sua mulher, com Deus, é através de intimidade com Ele, em oração, em busca. Tem até uma passagem, se eu não me engano, é Lucas, deixa eu achar ela rapidinho, que é Lucas 18, que fala a palavra do juiz iníquo. Olha pra você ver, eu gosto muito de falar a respeito de que eu gosto de orar uma vez, eu aprendi isso com o Kaiser, né? Você ora uma vez e depois você só agradece, porque Deus não é surdo. Deus é como ele fez com Daniel. Daniel orou 21 dias, mas Deus tinha ouvido a primeira oração dele. Então, a partir de hoje eu oro e eu começo a glorificar, todos os dias. Mas o que eu faço? Eu glorifico todos os dias. Aí, a Ingrid que entrou, a Ingrid gosta e já teve experiência com esse tipo de oração. Mas o que eu vou falar com vocês aqui vai estremecer, hein? Porque olha para você ver, para você ter uma relação mariana com seu marido, com a sua mulher, para você ter uma relação mariana com Deus, você precisa orar todos os dias. Olha o que esse juiz iníquo tinha feito. Contou-lhes também uma parábola, isso é Jesus que contou, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus ele temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo o juiz não quis, mas depois ele disse consigo, ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia como essa viúva me enche o saco, me amolesta, eu hei de fazer justiça para ela, porque eu não estou aguentando mais buzinar no meu ouvido, para que enfim não volte e me importune de novo. É tipo assim, essa mulher já me pediu tantas vezes que eu não quero que ela me importune de novo, vou fazer isso para ela.
Algumas traduções falam que ela pediu 99 vezes para esse juiz fazer justiça para ela. Meu Deus! E aí na centésima ele falou, não, eu vou fazer justiça para essa mulher porque para ela não me importunar mais. E disse Jesus, ouve o que diz o injusto juiz. Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? O que ele está querendo dizer aqui? Se esse homem que não acreditava em Jesus, que era um juiz que não amava as pessoas, não fazia nada pelas pessoas, ele escutou por de tanto essa mulher pedir, como que Deus, que ama a vida de vocês, não vai fazer se vocês pedirem a Ele sem cessar? E aí eu vou naquela parte. E aí, Davi, o que eu devo fazer? Eu devo orar sem cessar ou eu devo fazer a oração que nós aprendemos lá? Né? A oração de Daniel. Pede a primeira e glorifica a segunda. Você não entendeu o meio termo. Toda vez que você glorifica, você está pedindo a Ele. Você só está confirmando assim, Senhor, eu te glorifico pelo aquilo que você fez. Aí Deus pensa assim, eu tenho que fazer isso para esse rapaz aí, para essa moça aí. Ele está me glorificando por uma coisa que eu nem fiz. Olha a fé dessa pessoa. A oração do servo é sem cessar, não é pedir uma vez e nunca mais pedir, mas também nunca mais glorificar. É pedir e glorificar todo dia sem cessar. É como se você estivesse pedindo todo dia sem cessar. Todo dia você está reforçando a sua oração, está clamando a Ele, está chorando a Ele. Não tem porquê, não tem problema nenhum você orar com Ele, chorar com Ele. Não importa, é a intimidade sendo criada aqui. Deus fala para você orar sem cessar, por quê? Você acha que Ele precisa da sua oração? Vamos falar a verdade aqui. Deus precisa da sua oração? Não precisa da sua oração. O que Ele está querendo, na verdade, é estabelecer uma intimidade com você. E é assim no casamento também. É você chegar a um ponto de ter o mesmo sangue dessa pessoa, de ter essa aliança, de ter essa mesma vida. Claro, vocês têm demandas separadas, mas suas demandas se comunicam um com o outro. Suas demandas se comunicam um com o outro porque vocês são o mesmo sangue e um dá o sangue pelo outro. Claro, não tem por que não ser josefino, de até entregar a sua honra, de amar o outro, mas você tem que ser mariano, tem que ter o mesmo sangue, tem que ter o mesmo direcionamento. Vocês têm demandas diferentes, mas rumo ao mesmo objetivo. A demanda sua se encaixam, vocês têm desejos diferentes, mas seus desejos se complementam. Por quê? Porque vocês estão embasados em uma só coisa, que é Cristo, a casa firmada na rocha. Então nossos desejos têm que ser marianos. A nossa relação com Cristo, a relação com seu esposo, com sua esposa, tem que ser uma relação como Maria era. Uma relação daquela que você trabalha, serve, claro, como José, abençoa, mas cuida como Maria até que a pessoa alcance maturidade e liberdade. Entenda, você precisa dar liberdade ao seu marido. Você precisa dar liberdade à sua mulher. Você precisa ter um relacionamento mais maduro com Deus. Para de achar que Deus, o seu marido e sua mulher são sua posse, porque eles não são seus. As pessoas têm esse problema. Vou achar tudo na Bíblia. A Bíblia, meu Deus, deixa eu procurar aqui o que eu tenho que fazer na Bíblia. Para com isso. Bíblia não é para isso, não. Se fazendo isso, a Bíblia falou isso aqui, então eu vou fazer isso no meu casamento. Aí você tem um relacionamento imaturo. Você tem um Deus tirano. Um Deus que fica te ditando o que você tem que fazer. E Deus não é tirano. Na relação é o seguinte, um dos dois vai ser tirano, quando você trata dessa forma. Deus não é tirano. Quem está sendo tirano, então? É você que está querendo a tirania. É você que está querendo buscar na palavra uma desculpa para fazer algo, para deixar de fazer algo, ou direcionamento. E isso se alcança através da maturidade. Então quer dizer que antes da Bíblia, antes da prensa de Gutenberg, será que as pessoas não eram salvas, não? Não tinha Bíblia. E foi o contrário, quando teve a prensa de Gutenberg que cresceu o ateísmo. Antes não tinha ateísmo. Antes alguém acreditava em alguma coisa, depois começou a ter o ateísmo. Por quê? Pela imagem deturpada de Deus. Pela imagem deturpada do casamento.
Opa! Então fica essa mensagem. Eu acho que eu já falei demais, já vai dar 2 horas, né? Meu Deus! Fica com essa mensagem. No dia 24 eu vou começar a postar todas as mensagens. Eu só perdi a primeira. Não sei porque meu celular não salvou a primeira, mas eu vou gravar uma live ou uma mensagem mais para frente com esse tema de vida emocional, e aí eu fecho as 11 áreas. E aí eu vou postar ela, mas as outras já estão sendo salvas aqui. Eu vou postar depois da promoção do desafio, no dia 24. Tá? Vou ir postando no meu canal no YouTube. Então, o código de hoje é só para sacanear. O código de hoje é Maria, tá? O código de hoje é Maria. Então nós já temos 5 códigos. Não vou falar aqui, mas os 5 códigos estão no Telegram. Entra no grupo Telegram. O grupo fica ativo com esse foguinho aqui e minha foto, a mesma foto de todas as redes sociais. É só procurar lá, fica ativo no Telegram, pegar as senhas e depois concorrer aos 220 pila. Manda isso para os amigos também, para eles poderem concorrer também a esse valor, né? E vamos embora. Essa é a senha de hoje, é Maria. E que Deus abençoe a sua vida conjugal, que Deus abençoe a sua vida emocional, espiritual, filhos, parentes também, tá? E amanhã é o nosso 6º tema, às 13h11. Então fiquem com Deus e até mais.